Alô, alô, você ouvinte focado na corrida, acompanhando aqui o 10º episódio do Vida Mais Corrida. Pois é, quem diria, chegamos ao nosso 10º episódio com muito sucesso. Queria agradecer a todos vocês ouvintes, agradecer a equipe do Foca na Corrida, o Rodrigão pelas edições, por disponibilizar o espaço aí pra gente conversar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá, o 10º episódio tá cheio de coisas legais aí. E para comemorar aí as 10 edições, eu vou falar de 10 erros comuns quando a gente começa a correr. Então, vou comentar isso aí com vocês, comentar um pouquinho do treino da semana e comentar alguns lugares legais pra gente correr. Vamos lá! Você que tem nos acompanhado aqui durante essas 10 edições, já sabe, eu sou o André Tato Cardoso, a gente é do vidamaiscorrida.com, dos perfis sociais Vida Mais Corrida no Facebook e Twitter e Instagram Vida Mais _Corrida. Acompanhe a gente, acompanhe nossas novidades, postagens, sempre aí interagindo bastante com a galera que segue a gente para que a gente consiga conversar de corrida da melhor maneira possível. Bom, essa semana que passou, ela foi a aprovação real do nome do nosso site, o Vida Mais Corrida. Cara, mudanças no trabalho, organização do casamento, muita coisa pra gente ver, pra gente fazer, e foi bem difícil conseguir treinar. Então tive que treinar bem tarde alguns dias, outros dias acordar muito cedo antes de reuniões, antes do trabalho em si, mas sempre vale a pena, cara. Quando a gente faz o que gosta e faz algo que dá prazer de verdade, tanto no trabalho quanto na corrida, tudo vale a pena. Então, apesar de corrida de verdade, a semana foi fantástica. E aí eu vou comentar com vocês a matéria que eu ainda vou subir no site, porque eu não tive tempo de escrever ela essa semana, que são os 10 maiores erros da corrida, quando a gente está começando a correr principalmente. O erro número 1 que eu coloquei aqui é tênis errados. A gente já tem uma matéria no site sobre tênis, mas a escolha errada de tênis, a falta de conhecimento sobre o assunto, às vezes usar tênis muito velhos, que já começam a machucar, que não estão confortáveis, é um problema muito comum e é grande causa de lesões em corrida. É uma das maiores causas de lesões em corrida. Então, para escolher o seu tênis, a solução disso é dar uma olhadinha lá na nossa matéria. E lembrem-se, o que importa de verdade no tênis é o conforto, amortecimento, suporte ao tipo de pisada. Existe muita controvérsia em torno disso, mas a gente sabe que conforto é um item fundamental no tipo de calçado. O erro número 2 que eu vou comentar com vocês é muito rápido. O que isso quer dizer? Quando a gente está começando a treinar, começando a correr, a nossa tendência é querer correr logo todo dia, querer correr muito rápido e sem entender muito bem o nosso corpo. Isso é um grave erro. Isso leva a vários tipos de síndromes de joelho, de tornozelo, de articulações, síndromes muito bem conhecidas e estabelecidas. Então, não faça isso. Não comece a correr muito de uma hora para outra e muito rápido. A solução é ser um pouco mais conservador, entender realmente as suas necessidades. Se você precisar, dá uma paradinha, ouça seu corpo, alterne entre corridas e caminhadas para que o seu corpo realmente comece a se acostumar e ouça o seu corpo. Preste atenção em dores, em desconfortos, tudo isso é muito interessante, muito importante. E lembre-se, descanso também é treino. Lembre-se sempre de descansar. Terceiro erro que eu queria comentar aqui com vocês é a passada muito larga, que em inglês eles chamam de overstriding. O que é isso? É você ter uma passada muito larga, ou seja, o centro gravitacional do seu corpo ele fica muito distante do ponto de contato do seu pé com o chão, ou seja, você aterrissa com o calcanhar lá na frente, muito à frente do centro gravitacional do seu corpo. E isso leva a vários tipos de problemas, de instabilidades e, consequentemente, claro, de lesões. Isso é importante, ainda mais importante quando você está correndo em descidas. A gente tem que ter muita atenção como a gente pisa com o pé, onde a gente localiza, na verdade, essa pisada. Muito foco nisso aí, muita concentração para que a gente tenha um tipo de pisada mais produtivo, tá bom? Bom,
O quarto tipo de erro mais comum aqui quando a gente está começando a correr é exatamente perder o controle da corrida, da passada nas ladeiras. Então quando a gente está correndo em ladeiras, e isso é super importante, a gente tem uma tendência a inclinar muito o corpo para frente e aumentar essa passada, como eu acabei de falar, o overstride. E aí você meio que perde o controle, parece que o cara tá um carro desgovernado ali na descida. A solução é ter passadas mais curtas, uma frequência de passada maior e inclinar pouco o seu corpo para frente. Então essa dica aí é bem importante quando a gente vai correr em descidas. Bom, um quinto erro muito comum é descuidar da forma que a gente tem na parte superior do corpo. Ou seja, a gente precisa não cuidar só das pernas, mas todo o suporte para a corrida é muito importante. Então, suporte de core, suporte de membros superiores, peito, costas. Isso ajuda a gente a ter uma postura melhor, respirar melhor, e isso é muito importante. Então, esse ponto é importantíssimo, bem como o posicionamento das mãos. Então, se você começa a correr e aí começa a arquear muito o seu ombro, começa a tensionar muito o trapézio, levantar as suas mãos, a mão fica aqui na altura do peito, vocês já devem ter visto isso, e a mão fica cruzando na frente do corpo, isso não é legal, você está gastando muita energia à toa. Então, tente manter as mãos mais ou menos na altura da cintura e ser um pouco mais conservador aí com esse movimento, tente fazer um ângulo de 90 graus dos seus braços, com o seu cotovelo mais ou menos na altura da cintura. Movimente pouco os seus braços, não fique cruzando ele na frente do corpo, isso vai te dar uma corrida mais produtiva. O sexto erro muito comum é não tomar água suficiente. Pois é, a hidratação é um ponto importantíssimo, e algo mais importante ainda é que a hidratação ela é permanente, ela não é só quando você está correndo. Então não adianta você ir correr e querer se entupir de água, ou depois que você já correu tomar um tanto enorme de água. Não, você tem que manter o seu corpo hidratado todo dia, a semana toda. Então beba bastante água. Quanto? Isso vai depende de cada um. As discussões são muito grandes, tem gente que fala, você tem que tomar pelo menos 2 litros d'água, ou você tem que tomar 250 ml de água a cada 30 minutos de atividade. Cara, não existe grandes comprovações ao redor disso, mas realmente, em geral, as pessoas ficam bem ou se mantêm bem hidratadas bebendo aí de 2 a 3 litros de água por dia, e principalmente durante o exercício, obviamente, é importante. Claro que isso varia, queria deixar isso muito claro. Eu, por exemplo, não bebo água até 10 km. A partir de 10 km, aí eu começo a fazer uma reidratação, começo a sentir sede. Mas realmente varia, mantenham-se hidratados, que isso é realmente importante. O sétimo erro mais comum na corrida, quando a gente está começando, são as roupas. É um erro até engraçado. Roupas erradas atrapalham muito a gente quando a gente está correndo, e é engraçado de ver. Então às vezes você vê o cara com calça de moletom, com uma blusa, às vezes nem tá frio e o cara tá com um manguito, com meia de compressão, enfim, cada um, beleza, mas cuidado, tente usar a roupa mais leve possível, mais confortável, afinal você está indo correr. Então, menos roupa é melhor, roupa mais leve é melhor, mais confortável, a menos que realmente o clima demande algum tipo de vestimenta diferente. Mas se não, tente ser simples quanto a isso. Roupas mais leves, menos roupas, isso vai te dar uma corrida melhor. O oitavo erro mais comum é o overtraining, ou seja, treinar demais. Então, cara, não adianta, por mais que, por exemplo, eu estou treinando para uma ultramaratona, se eu correr todo dia num volume muito alto, isso vai me trazer muito problema. Vai me trazer lesões, vai me trazer fadiga, inclusive mental. Então, não deixe isso acontecer com você, programe bem o seu treino, essa é uma das soluções. Vá aumentando a sua quilometragem pouco a pouco, te dê algum período de descanso, por exemplo, entre provas, uma semana de descanso, alguns dias de descanso na própria semana. Tente atividades diferentes de treinamento, então uma bicicleta, a própria musculação, faça um cross-training aí, para você não cair no super treinamento aí. O nono erro é mais relacionado já a corridas em si, que é largar muito rápido. Assim que dá largada, você faz o seu melhor quilômetro da vida, logo no primeiro quilômetro, e aí depois disso você morreu para a prova, você quebrou. Então tome muito cuidado, preste muita atenção. Todo mundo que corre já cometeu esse erro.
mas prestando atenção, programando qual vai ser a sua velocidade, qual vai ser o seu ritmo, você consegue ultrapassar esse problema aí sem grandes transtornos. E o último erro, também muito comum, é não se alimentar bem, não repor bem as energias. Então, muitos corredores, quando estão começando, subestimam a importância da nutrição. E, obviamente, é ela que dá a gente energia para que a gente consiga fazer a atividade. Então, claro, também depende do tipo de alimentação que você costuma ter, o que você costuma fazer, mas, em geral, é legal aí ter algum tipo de refeição pré-treino, pré-prova, para que você tenha energia suficiente. Depois do treino, fazer uma reposição adequada. Durante o treinamento é extremamente controverso, por exemplo, repor a energia com gel. Eu não sou muito adepto a isso. Por exemplo, antes do treino eu costumo acordar e correr sem comer nada. Segundo algumas coisas que eu li, é uma boa opção, mas também é muito discutível. Então, o recado é, não mude muito o que você está acostumado a fazer, mas tente sempre se manter bem ali, se sentir confortável em relação à alimentação durante os seus exercícios. Beleza, galera? Essas são as dicas aí do Vida Mais Corrida para que você não cometa esses 10 erros mais comuns. Essa matéria está lá no site vidamaiscorrida.com. E no quadro Mais Corrida de hoje eu vou comentar um pouco da semana, na verdade da semana passada. Foi a 7ª semana já. Então a gente está progredindo muito bem aí, começando a entrar quase no meio do treinamento, uma parte bem importante da preparação, um aumento grande da quilometragem, mas nessa última semana eu fiz basicamente na segunda-feira descanso e fortalecimento, na terça-feira uma corrida leve e trabalho de core, na quarta-feira um treino de subida bem legal, fiz aí 1 hora de subida com cerca de 5 a 6% de inclinação, bom preparo para Two Oceans. Na quinta-feira eu corri 1h20 mais ou menos a 11 km por hora, então um treino aí de esforço moderado. Na sexta-feira eu fiz um treino leve de 30 a 40 minutos, fiz também fortalecimento. No sábado eu tive aula do MBA, então não pude correr. E aí no domingo eu fiz o treino longo, que não era tão longo assim. Então agora eu começo a intercalar um treino muito longo e um pouco menos. A semana que passou no domingo foi esse um pouco menos, que foi de 26 km. E aí na segunda eu fiz o treinamento pós-treino longo, de 10 km em esforço moderado, fiz aí para 52 minutos os 10K. Então essa foi a semana de treinamento aí, com subidas cada vez mais desafiadoras e os treinos longos agora se revezando para não sobrecarregar o corpo. No quadro Mais Lugares de hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre o treino longo de domingo mais uma vez. Então, eu fiz o treino longo ali na região de Santana, na Zona Norte, já comentei sobre essa região algumas outras vezes, mas dessa vez uma parte do treino eu fiz ali no Parque da Juventude. O Parque da Juventude, para quem não sabe, é onde ficava o antigo Carandiru. Isso mesmo, a penitenciária. Então, alguns anos atrás, o governo fez ali um parque. O parque abriga uma biblioteca, que é uma das melhores bibliotecas da América Latina, muito bonita. Abriga também uma FATEC, se eu não me engano, uma faculdade ali. É na cara do metrô Carandiru, parque super bem estruturado, super bonito. Para quem não sabe, é cenário de muitas propagandas que a gente vê aí na TV. Várias empresas já gravaram ali os seus comerciais, a Penalty, a TIM, enfim, um monte de empresas gravam ali seus comerciais. O parque é bem legal por essa temática, é uma antiga penitenciária. Tem uma área boa de corrida, você consegue fazer treinos legais ali, em voltas você consegue dar 1 km, se você der uma volta por fora dele, você chega aí quase a 3 km, então você consegue alternar bem para não ficar monótono no treino. Tem vários pontos de hidratação, tem bons banheiros, bons vestiários, tem várias quadras poliesportivas, é uma ótima dica. E aí da parte cultural, então, você consegue andar, por exemplo, por onde eram as muralhas ali de supervisão, onde ficavam os guardas ali nas guaritas.
você consegue visitar uma área onde seria a nova ala do Carandiru. Então tem ali a área que você pode ver os alicerces do que seria a nova ala da prisão. Então não precisamos nem falar que trocar o que era uma penitenciária com uma carga negativa enorme, com um massacre aí que ficava na cabeça de todo mundo, por um parque onde as pessoas se divertem, caminham, fazem exercícios físicos, é uma troca que a gente não precisa nem dizer que foi excelente. Então é um ótimo parque, ele tem estacionamento, mas o estacionamento é pequeno, às vezes é suficiente para a galera, depende do dia, obviamente. É do lado do metrô, extremo fácil acesso. Nos fins de semana ele se conecta ali com a ciclofaixa de lazer e nos dias de semana uma boa parte dele já pode ser acessado pela ciclovia, tanto da Cruzeiro do Sul, que é a avenida principal que fica ali perto dele, quanto pela Drummond Villares, que fica ali na outra parte do Carandiru. Então, fácil acesso, muito divertido. Para a criançada tem várias áreas verdes aí para brincar, as quadras poliesportivas, e para a gente corredor é uma boa opção na zona norte de São Paulo. Beleza? Vale a pena conhecer, é só pegar o metrô e desce lá. Bom, é isso aí, pessoal. Desculpe hoje o episódio um pouco mais curto. Realmente a semana foi bem corrida, mas eu não queria deixar de passar para vocês aí essa matéria que a gente preparou especialmente para quem está começando a correr, e sempre a gente comete alguns erros, não só no começo, a vida inteira, mas no começo principalmente. Queria comentar aqui a mensagem que a gente recebeu no Facebook da nossa seguidora aí, da nossa amiga Denise Lícia. Ela comentou que está voltando a correr, que foi apresentada a página Vida Mais Corrida por outro ouvinte, a Clarice Boni, que participou aqui com a gente em um outro episódio, foi a ganhadora do sorteio. Então ela comentou lá que está voltando a correr por influência do Vida Mais Corrida, seguindo aí as nossas dicas. Então, Denise, muito boa sorte, boa volta às corridas. E pessoal, não deixe de participar, mande suas mensagens para vidamaiscorrida@gmail.com. Curta a nossa página lá no Facebook, Vida Mais Corrida, e o nosso Instagram, Vida Mais _corrida. Uma ótima semana de treinos para vocês, um grande abraço, é um prazer estar aqui hoje na 10ª edição do Drops Vida Mais Corrida e que muitas outras venham aí. Obrigado, foca na corrida, um grande abraço para todo mundo aí. Falou! André Tato Cardoso é biomédico, mestre em ciências da saúde, com especialização em medicina tradicional chinesa e MBA em marketing, além de criador e editor do site Vida Mais Corrida.